Na terra seca, abundante chuva virá sobre a tristeza. Tua alegria reinará. Onde há guerra, o príncipe da paz estará. Um avivamento, um avivamento. Anunciar por todo mundo seu amor. Venha avivar a tua igreja. Somos povo teu, faz acontecer um avivamento. Oração e trabalho por avivamento no Brasil e no mundo. A paz do Senhor, irmãos. Cumprimentando o pastor Zé Edivaldo, lá de Jabuticabal, presbítero Maílson também lá de Guariba, nosso irmão Lucas, que é o que faz aí a administração, né? Boa noite, né? A paz do Senhor a todos que também estão nos assistindo. Pois bem, irmão, como nós já ouvimos aí, né? Nós estamos falando a respeito das causas, né? Que trazem esses sentimentos, esses pensamentos, né? Eu vou falar aqui o tópico 3, que fala sobre causas da culpa, né? Existem algumas causas, né, que são relacionadas à culpa, né? E algumas dessas causas, né, elas acontecem na infância, né? Padrões passados na infância, né? Ou seja, convívio social, expectativas também irreais, né? Aquelas esperanças, aquelas expectativas que a pessoa tem que são irreais, não vão acontecer. Sentimento de inferioridade, né? Pressão social, repressões e críticas severas, que às vezes e ações que o Espírito Santo convencê-la dos seus erros, né? E também a acusação de Satanás na vida das pessoas. Agora, os efeitos, né? Nós vemos também disso, efeitos da culpa, são pensamentos defensivos que a pessoa acaba criando, né? Colocar a culpa nos outros, negar o erro, justificar o erro, né? E nós vamos depois falar um pouco mais detalhadamente sobre esses assuntos. Nós também vemos reações de autocondenações nas pessoas, né? Nós temos aí ansiedade, né? Fraqueza, pessimismo e insegurança. Também temos baixa autoestima, inferioridade e a autopunição. Também vemos reações físicas, né? Que são a somatização de todos esses sentimentos. São doenças psicossomáticas, né? Que a pessoa acaba adquirindo no decorrer da sua vida. E, por fim, né? A dor moral de angústia que a pessoa sente, né? E nem sabe, às vezes, a causa disso, né? A razão, a raiz disso. E o arrependimento e o perdão, é o que é necessário para que isso vá sendo tratado, sendo curado. E para que isso aconteça, a necessidade de haver o reconhecimento do erro, do pecado, né? E a confissão deste erro, né? Você reconhecer que errou e que precisa de ser tratado. E por fim, né? A aceitação do perdão de Deus é essencial para que tudo isso aconteça, né? De fato, essa cura, para que seja, de fato, tido o tratamento dessa doença aí. Agora, nós vamos entrar aqui no quadro do tratamento, né, da culpa, ou para a culpa. E a primeira coisa que nós observamos é que é necessário compreender que todos somos pecadores e estamos sujeitos a erro. Porque aquela autocomiseração, né, aquele sentimento de que só acontece com a gente, né, só a gente erra, mas não. A Bíblia diz em Romanos 3:23, se me falha a memória, que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Aí também tem o segundo passo aqui, o segundo ponto desse tratamento, que é aceitar as pessoas e a si mesmo como elas são.
né? Esse é o primeiro passo. Você tem que aceitar que você é dessa forma, não conformar, mas aceitar, né? Para poder começar o tratamento. E as pessoas também, como elas estão num processo de tratamento. E o agente transformador é o Espírito Santo. Nós vamos ver mais para frente. E ele que foi enviado para convencer Deus dessas falhas, dessas faltas, e receber o tratamento que vem da parte de Deus. Lá em Romanos 12, 2, fala que a primeira coisa é não se conformar, né? E ter o pensamento, ter a mente renovada pela ação do Espírito Santo na revelação da palavra de Deus, para aqueles certo, né? Em João 8,32, Jesus diz que nós conhecendo a verdade, ela nos libertaria desses males, de todas essas doenças da alma. No terceiro passo aqui, nós devemos rever, o que eu acabei de falar, né? Rever nossos valores para corrigi-los de acordo com a palavra de Deus. O quarto passo aqui é viver dentro dos valores de Deus. Ou seja, não adianta nada eu ir na igreja, eu aprender os valores de Deus, entender a palavra de Deus, porque ela vai renovar o meu pensamento, o meu entendimento, mas eu não continuar, não viver dentro desses padrões. Então é necessário pôr em prática isso, né? Tiago fala na epístola que ele escreve, dizendo que nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas operosos e praticantes da palavra. Então, nós temos que pôr em prática. E o quinto passo aqui é reconhecer os erros e confessá-los a Deus e ao próximo, quando necessário, né? E sentir-se perdoado pelo Senhor. É importante ressaltar isso. Sentir-se perdoado pelo Senhor. É óbvio que nós falamos lá no quadro anterior, que a função do inimigo, de Satanás, que quer dizer acusador, é ficar nos acusando, né? E esse processo é contínuo, né? Em toda a nossa vida nós vamos ter esse inimigo nos acusando, mas é importante que a gente sinta-se perdoado, né? E fazer como Martim Lutero fala, né? Quando Satanás aparece para ele, apresenta a lista de pecado, ele disse, olha, anote aí, não esqueça, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso tem que ficar latente na nossa mente, para que nós não venhamos aceitar a culpa novamente, né, do inimigo nos acusando. E o quinto, o último passo aqui, né, o sexto, é ajudar as pessoas a compreender os valores de Deus, confessar seus erros e libertar-se da culpa. Ou seja, quando nós tivermos aí com o processo concluído, né, de liberação dessa culpa, de consciência de tudo aquilo que o Espírito Santo fez em nós, Deus também quer nos usar para ajudar outras pessoas a se libertar da culpa. Então, por que as pessoas se sentem culpadas? As razões podem ser muitas, como nos apresentamos aí a seguir. A primeira é a experiência passadas, né, e expectativas irreais. Os conceitos individuais de certo e errado, bom ou mal, geralmente se formam na infância, né? É a nossa formação ali moral. Na maioria das vezes, são os pais que transmitem esses padrões. E muitas crenças limitantes e coisas mais, né? Que vão travando, que vão limitando, que vão encarcerando, né, os pensamentos. E às vezes esses conceitos vêm de líderes também da igreja, né? Que acreditam que o homem pode viver sem pecado. Isso é uma coisa, são as expectativas irreais. Nós somos pecadores, né? E pecadores que estão num processo de libertação, estão num processo de santificação. E isso vai acontecer quando a gente se libertar de vez, quando a gente deixar esse corpo, né? O apóstolo Paulo ainda cita, né? Que miserável homem que sou. As coisas que não quero fazer são as que eu faço. E as que eu quero fazer é que eu acabo não fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Só Jesus. E este último passo, né, que vai ser o passo da santificação definitiva, ele só vai acontecer quando nós formos transformados, né? Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade. Então é necessário que nós prossigamos nesse processo, porque sem a santificação, ninguém vai alcançar a santificação definitiva, se não começar o processo de santificação progressiva. O primeiro passo da santificação é você reconhecer e aceitar o plano de Deus, né? Aceitar a Jesus, o plano que Jesus veio pôr em prática aqui, para começar esse processo. Então, a santificação posicional, ela acontece quando a gente levanta a nossa mão e aceita o plano de Deus, e recebe o Espírito Santo para começar essa ação libertadora. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, Deus nos transporta do reino das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. A partir daí, o processo acontece, esse é um ato de Deus, o primeiro passo. Agora, o segundo, ele depende de nós, porque depende do nosso reconhecimento, depende da nossa confissão, depende da nossa aceitação do perdão,
Então, a gente tem que ir trabalhando isso e aceitando a palavra de Deus em nossos corações, e pondo em prática, para que a santificação vai acontecendo gradativamente. Né? Até que nós chegamos a um ponto em que ou Deus nos leva, né, para Ele, através da morte, né, e aí nós vamos aguardar o momento da vinda de Cristo para ser transformado, ou ele vai acontecer quando Jesus vier e nós somos transformados, né, e subimos ao encontro dele. A Bíblia diz lá em João que quando nós o vermos, seremos semelhantes a ele. Então, esse é um processo que está acontecendo diariamente. Então, a melhor reação diante dos padrões inatingíveis é a adoção de outros mais realistas, ou seja, um passo de cada vez. É claro que Deus espera que estejamos sempre nos esforçando para atingir o alvo da maturidade cristã. Lá na carta de Paulo aos Filipenses 3:12 a 16, que nós vamos ler daqui a pouco, né, ele desaprova o pecado e a desobediência. Por isso nos enviou o seu Filho, para que pudéssemos receber o perdão e desfrutar de uma vida abundante, livre de culpas e pecados. 1 João 2:1-2, que nós vamos ler agora. Então, Filipenses 3:12 diz assim: não que eu já tenha recebido, Paulo falando, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. E ele diz assim, irmãos, verso 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, né? E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Veja que é um passo de cada vez, é um processo progressivo de entendimento, né? Não queira ter a sua vida santificada hoje, né? Ela vai acontecendo de forma como você vai entendendo o processo do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo precisa te convencer dos seus erros, precisa te convencer dos seus pecados, e você ir aceitando, né, que errou, confessando, né, e aceitando o perdão de Deus. E negligenciando aí as acusações de Satanás, né, tendo ciência e consciência de que, de fato, você está sendo perdoado por Deus. E ele diz ainda, né, para encerrar aqui o Filipenses, seja como for, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Então, conforme a gente vai entendendo, a verdade vai fluindo dentro de nós, nós vamos se libertando. Agora, 1 João 2:1, o apóstolo João escreve o seguinte, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, a gente precisa entender isso, né? A gente confessando o nosso pecado e entendendo, né, recebendo o perdão de Deus, a gente sabe que tem um advogado que está intercedendo por nós, Jesus Cristo justo, né? Ele está com a obra vicária nas suas mãos. Toda vez que nós erramos e confessamos nosso erro e pedimos perdão, Jesus apresenta o sacrifício que ele fez, né, na cruz do Calvário, mostrando as mãos ao Pai, dizendo, olha, Pai, eu morri por ele, sofri por ele, né? Então eu quero que o Senhor perdoe, e Deus vai nos perdoando. E não fez somente isso por nós, mas pelo mundo inteiro. Então, a gente tem que entender isso, receber e entender que Jesus está intercedendo por nós ali e o perdão é certo, desde que a confissão seja verdadeira e que nós deixemos o pecado, né, aquele que nós já entendemos que não podemos cometer, e vamos prosseguindo. Agora, o segundo ponto aqui fala da inferioridade e a pressão social. É difícil saber se o senso de inferioridade gera sentimento de culpa ou se o sentimento de culpa que produz a sensação de inferioridade. Eis a questão. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, né? Jesus mesmo fala a respeito disso, né? Sofremos críticas e, por vezes, sem que percebamos, acabamos envolvidos inadvertidamente nesse tipo de pecado. Repreensões, né, que podem evocar sentimento de culpa, tanto na pessoa que critica quanto na que é criticada. E cada uma delas procura aliviar sua culpa como pode. Fazendo o quê? Criticando outras pessoas e se justificando. Então, esse é um ciclo, né, que nós precisamos se libertar disso. E como nós vamos se libertar? Conhecendo a verdade. Isso foi o que aconteceu com o filho mais velho no relato do filho pródigo, ou seja, isso já acontece, né, há muitos e muitos anos. E o texto que nós temos como referência aqui, a respeito da parábola, né, que Jesus conta, de Lucas 15:25, diz assim, ora, o filho mais velho estava no campo,
Quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu-se música e danças. E olha só o que aconteceu. Chamando ele um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E o empregado lhe informou: o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. E olha o que aconteceu. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então, veja só, ele ficou com esse sentimento, né, de inferioridade, com esse sentimento de mágoa, de tristeza, e começou a criticar o próprio irmão e também o pai, né? Então, isso acontece, se torna um ciclo, né? E ele acabou também se fechando e se machucando com isso. Agora, o mau desenvolvimento da consciência. Nós vamos falar nesse terceiro ponto aqui, como que o mau desenvolvimento da consciência acontece. Muitas pessoas aprenderam a pensar de maneira rígida sobre o certo e o errado. Estão convencidas de suas próprias imperfeições e incompetências. Têm medo de fracassar ou ser castigadas. E não reconhece direito o perfeito perdão de Deus. Sendo assim, embora estejam na nova aliança, em que as leis foram escritas no coração, vivem como se estivessem na antiga aliança, em que as leis foram escritas em pedras. 2 Coríntios 3, 2, 3, explica um pouquinho isso. Então, veja bem, irmãos, como se não bastasse, né, o mau desenvolvimento da consciência. A pessoa, em vez de aceitar o plano de Deus, que nos trouxe para a graça, né, continua ainda vivendo na lei. Né? A lei, o apóstolo Paulo fala que ela estava enferma. Por quê? Porque ela só apontava o erro, mas ela não trazia nenhum tipo de mudança, de transformação na pessoa. Ela só apontava o erro. Aí vem a graça, né, que vem para nos conscientizar dos nossos erros, mas também receber o perdão de Deus, o favor imerecido de Deus. Então, 2 Coríntios 3, 2 diz assim, ó: vocês são a nossa carta, o apóstolo Paulo falando. Ela está escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Né? Verso 3, ele diz assim, ó: vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, com o Espírito Santo. Ele que vai escrevendo a nova lei no coração de cada um, né? Vai conscientizando cada um. E não em tábuas de pedra, né? Não é mais a lei que está ali para acusar, ela em tábuas de pedra, não. Elas estão sendo escritas em nossos corações, ou seja, a conscientização, né, da nova lei, da nova graça, do novo plano de salvação. Ela está agora sendo escrita em nossos corações. E por isso nós temos que entender isso. A Bíblia diz lá em Romanos 8:1 que aquele que está em Cristo agora, né, nenhuma condenação há, porque ele já não anda mais segundo a lei escrita em tábuas de pedra, mas segundo a lei que o Espírito Santo vai imprimindo, vai escrevendo no coração dele. Ele vai tendo entendimento, ele vai andando segundo esse novo entendimento, e agora ele já percebe, né? Ele não é mais simplesmente tem medo, simplesmente agora ele não transgride porque ele tem medo, mas sim porque ele tem consciência de que aquilo é prejudicial para si, de que aquilo vai levá-lo à morte, né? Então, ele agora, orientado pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo, ele sabe que é necessário andar dessa forma para que haja vida nele e para que ele possa ser transformado e receber a vida eterna. Foi para isso que Jesus morreu. Agora, o quarto e último ponto aqui fala sobre a influência sobrenaturais, a ação do Espírito Santo. A culpa objetiva teológica e o sentimento de culpa subjetiva entraram na história da humanidade a partir do pecado original, né? Gênesis 3, 8 a 10 fala um pouquinho sobre isso. São instrumentos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, né? O Espírito Santo é o instrumento que Deus usa para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Né? Mas podem ser usados contra nós pelo diabo. Né? O Jó, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11, e Apocalipse 12, 10. Vamos aí aos textos para que nós possamos entender de forma mais clara. Gênesis 3, 8 diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se encontraram
se esconderam da presença do Senhor Deus, e entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, o medo, né, de ter transgredido, o medo estava dentro deles, né? Agora, isso foi fazendo o homem sucumbir, se fechar, se encolher dentro de si mesmo, né? Se esconder dentro de si mesmo e não colocar para fora esse sentimento. Isso foi travando, foi encrostando ali a mente do homem, foi colocando em cárceres os pensamentos dos homens, porque a confissão ela é libertadora, né? A confissão do erro é libertadora. E a ação do Espírito Santo, né, para a renovação desse entendimento e para o perdão, né, fluir dentro dele, é necessário colocar para fora esse sentimento. Então, exatamente, continua da mesma forma como aconteceu lá no Éden. Toda vez que a gente erra, a gente tem que esconder, né, mas a gente tem que procurar aprender isso e colocar para fora e receber o perdão de Deus. Olha só, o que o Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo no plano salvífico, no plano redentor. João 16:8, o evangelista João escreve, quando ele vier, ou seja, quando o Espírito Santo vier, palavras de Jesus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. São 3 ações, né? Do pecado, para a gente se conscientizar e se libertar, da justiça, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele que nos concede o perdão, e do juízo, para aqueles que não aceitar, né? A confissão do pecado e aceitar Jesus como alguém que sofreu em seu lugar, certamente sofrerá o juízo de Deus, que é por não ter aceitado seu filho, já está condenado. Aí, veja bem, o livro de Jó mostra isso de uma forma prática, né? De uma forma clara, que acontece na vida de Jó. Ele diz assim, que é a função do inimigo, o Satanás, que quer dizer acusador. Ele disse assim, então Satanás respondeu ao Senhor. Satanás entrou numa reunião e o Senhor perguntou, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Né? Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Ou seja, será que é sem motivo que Jó tem medo de Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoastes a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra, Satanás falando. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, né? Jó teme a Deus porque Deus supre tudo que ele necessita, né? Então, Satanás, se você tirar, ele vai jogar na sua cara, vai falar, vai te blasfemar contra ti. O que não era verdade, né? Nós temos que temer a Deus. Tem muita gente dentro da igreja, irmão, que está lá e teme a Deus por medo. Às vezes nem por medo de Deus, mas por medo de ir para o inferno, por medo do diabo, por medo das coisas ruins. Nós não devemos ter esse pensamento, não devemos ter esse sentimento, temer a Deus porque ele é soberano e que ele vai nos castigar. Não, nós devemos temer a Deus por quem ele é, porque ele é Deus soberano, porque ele é Senhor, porque ele é Pai, porque ele é amor, porque ele quer o nosso melhor, porque ele é quem nos salva, é quem nos cura, nos liberta. É por esses motivos, né? É como um pai, né? Você não deve temer o pai porque ele castiga, porque ele bate, porque ele é o pai, ele provê, ele abençoa, ele protege, ele faz tudo o que é necessário para que você esteja em segurança. É por isso que nós devemos temê-lo. Temer não quer dizer ter medo, e sim respeito, né? À autoridade, à soberania, a quem a pessoa de fato é. Então, é exatamente isso, né? Satanás, ele sempre vai partir para o lado do errado, mas a gente tem que ter um entendimento e entender que nós tememos a Deus porque ele é Deus, porque ele é Senhor, porque ele é Pai, porque ele cuida de nós, e nós respeitamos ele por isso. Agora, Apocalipse 12:10, para a gente encerrar, diz assim, então ouvi uma forte voz no céu proclamando, agora veio a salvação, ou glória, e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, veja bem, o diabo continua nos acusando diante de Deus, todo o nosso ele vai acusar, mas vai chegar o dia em que Miguel, juntamente com seus anjos, vão expulsá-lo, né, das regiões celestes, e nunca mais ele vai estar nos acusando. E nós vamos estar livres. Vai ser lindo e maravilhoso esse dia. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe. Prossegue aí os nossos irmãos que vão dar continuidade. Até a próxima, Deus assim permitir. Aleluia, glória a Deus, na paz do Senhor Jesus. Lucas, Deus te abençoe. Moisés, Deus te abençoe. Maílson,
Deus te abençoe. Estamos iniciando mais uma EBA, Escola Bíblica Avivamento, né? E conforme já as partes anteriores, os tópicos anteriores já foram falados aí pelo Moisés e pelo Maílson, que ainda vai falar na frente. Eu estou agora, nesse momento, falando do ponto 4, os efeitos da culpa. Meus queridos irmãos, quando nós falamos do efeito da culpa, nós entendemos que a pessoa ela fica com remorso, ela fica inquieta, ela fica se sentindo culpada pela situação. Então, a culpa ela traz realmente várias consequências, né? A culpa pode ter várias consequências, né? Ela pode infringir a lei, pode levar a pessoa à prisão e à condenação, mesmo que a pessoa não se sinta culpada. A culpa social pode gerar críticas de outras pessoas e a culpa pessoal leva muitas vezes à autocrítica e à autocondenação. Você vê, os efeitos da culpa é tremendo na vida do homem. A culpa, do ponto de vista teológico, né, tem consequências ainda mais sérias, porque ela afeta o relacionamento da pessoa com Deus. Então, Deus é justo e a pessoa, de repente, ela fica sem saber o que é que está acontecendo na vida dela, que ela não consegue ter a mesma espiritualidade. Então, de acordo com a Bíblia, a punição para o pecado é a morte, embora Deus, por sua graça, perdoe e dê vida eterna a todos, né, que têm fé no Senhor Jesus. Por isso é que está escrito lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, né, que, na verdade, ele morreu pelos nossos pecados, né? Ele morreu pelos nossos pecados. E as pessoas, geralmente, elas procuram aconselhamento por causa do sentimento de culpa. Não, ela jamais procuraria aconselhamento ou reconciliação com Deus, né? Porque exatamente se cumpre o texto de Romanos 6, 23, que diz que o dom gratuito da vida vem através de Deus e do perdão. Bom, vamos aqui colocar 4 coisas que realmente nós precisamos tratar dentro do efeito da culpa. Primeiro, pensamentos defensivos. O que são pensamentos defensivos? Esses se manifestam quando colocamos a culpa nos outros. Negamos o erro cometido e afastamos-nos das pessoas ou procuramos boas razões ou desculpas para justificar as nossas ações. Mas, agindo assim, corremos o risco de repetir esse mecanismo indefinidamente. Quer dizer, a pessoa vai se sentindo culpada, joga a culpa no outro, fica resolvido assim, aí vem uma outra falha, ele tem mais um pensamento defensivo, eu estou sentindo essa culpa, mas a culpa não é minha, é do fulano, é daquele irmão, é daquela irmã, é do meu pai, é da minha mãe, é do meu irmão, enfim. E essas coisas vão tornando a vida da pessoa realmente uma vida cheia de coisas que nunca é assumida, né? Essa é um pensamento que nós não podemos desenvolver, o pensamento defensivo. Bom, e segundo, né? O segundo ponto importante aqui dentro dos efeitos é reações de autocondenação. E aí, na verdade, esse ponto de vista, ele já vem através de sentimentos de culpa, quase sempre geram essa ansiedade e sentimentos de inferioridade, a inadequação e a fraqueza, a baixa estima, né? O pessimismo, a insegurança, que são meios da pessoa se condenar. E é um outro lado também terrível. Em alguns casos ocorre a autopunição e até mesmo propensão a acidentes. Frequentemente a pessoa tem a ira reprimida e essa foi a reação típica de Caim.
em Gênesis capítulo 4, versículo 13 ao 14, quando ele matou o seu irmão, né? Ele, na verdade, teve aí uma ira reprimida, e essa ira reprimida ele pôs para fora, descarregou, assassinando seu irmão lá em Gênesis capítulo 4, versículo 13 ao 14, como aparece aí na sua tela. Meus queridos, é importante você cuidar desses dois primeiros pontos que eu falei aqui, porque o terceiro irá trazer uma consequência não no seu interior, não lá guardado, né? Quando você fica com alguma coisa lá dentro de você, né? E você precisa fazer uma análise introspectiva. Isso causa uma reação que traz essas coisas para fora. São reações físicas, e o sentimento de culpa, como qualquer outra reação psicológica, pode gerar sintomas físicos, né? O corpo enfraquece e acaba entrando em colapso. Essa ocorrência se chama somatização, porque vem das ideias, né? Se duradoura, ela pode tornar-se uma patologia. E aí você adquire uma doença chamada psicossomática, né? Davi, no Salmo 32, né? No verso 3 e 4, ele fala dessa doença, conforme está aí na tela, você pode consultar na sua Bíblia, e você vai notar que Davi, né, ele realmente fala dessas coisas, né, dessa doença psicossomática, gerada pelo pecado e pelo fato de não ter tido um arrependimento, então ele ficou com um sentimento de culpa, né? Então, essa reação física pode te levar a uma doença. É por isso que muitas pessoas, ô Lucas, Maílson e Moisés, quando elas realmente se livram dessa culpa, então ela é curada. É por isso que muitas pessoas são curadas na igreja, porque elas chegam precisando de ajuda espiritual. E para finalizar esse tópico, né, os efeitos da culpa, nós vamos falar, então, finalmente, da dor moral. A dor moral diz respeito a uma profunda angústia moral provocada no indivíduo pela compreensão de ter cometido atos com consequências reais e terríveis, mesmo que investidos de autoridade do Estado. E é importante você guardar isso, né? Que essa dor moral fica impregnado na tua alma. É o caso dos americanos veteranos de guerra do Vietnã e outros tantos personagens correspondentes no Brasil, né? Você pega um soldado americano que participou da guerra do Vietnã e ele lembra daquelas coisas que ele fez lá na guerra contra pessoas inocentes, e ele fica com traumas, né? É a mesma coisa que ocorre com a pessoa que às vezes não consegue se livrar dos efeitos da culpa. Ela fica com uma dor moral guardada no peito e isso destrói a vida dela. O apóstolo Paulo, então, confessou esse tipo de culpa no processo de sua conversão lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 22, 19 ao 20. Eu não estou lendo aqui os versículos para a gente resumir, mas eles aparecem aí na tela, o Lucas coloca aí para nós aí na tela, aí você pode abrir a sua Bíblia, pausar, abrir a sua Bíblia e acompanhar a nossa IBA. Então, meus queridos, esse os efeitos da culpa. Mas agora eu quero fazer a conclusão de toda a lição, né? Então, o Lucas vai colocar para vocês aí a conclusão de toda a lição. Nós trabalhamos essa lição em duas partes e chegamos, então, à conclusão hoje. E a conclusão que nós temos é que nem todos os sentimentos de culpa são ruins, né? Algumas vezes que as pessoas elas sentem esse sentimento, eles nos levam a confessar pecados. Esse é um sentimento de culpa bom. E agir do modo mais construtivo. Veja o exemplo do apóstolo Pedro antes e depois de Pentecostes, né?
um cara arrogante, que Jesus sabia que ele tinha que ser ainda trabalhado. Ele ficou com um sentimento de culpa muito grande quando o galo cantou, não é isso? Pedro conviveu com essa síndrome de ver o galo cantar, né? Mas ele se recuperou. Então, no entanto, o sentimento de culpa são nocivos quando perduram sob a forma de influência paralisante, né? São esses sentimentos de culpa perniciosos que queremos evitar eliminar na nossa vida. Então, povo avivalista, queridos, principalmente aqui de Jabuticabal, Guariba e Pitangueiras, aonde nós estamos direcionando essa escola de ensino, você precisa eliminar os efeitos da culpa na sua vida. Nenhum de nós vai alcançar a perfeição nesta terra, né? E Deus não exige essa perfeição de nós. Nós falamos isso durante a lição, né? Deus não exige que você seja perfeito, mas que você tenha a capacidade de se arrepender, tá bom? Então, nós recebemos de Deus esta capacidade de se arrepender quando nós pedimos perdão. E exemplos bíblicos estão aí a toda hora para mostrar que quando nós nos arrependemos, Deus age na nossa vida. Então, eu quero ainda deixar para você, baseado nisso que eu estou dizendo, Isaías 53:12, que vai aparecer na sua tela, e Hebreus 7:25. Tá? Então, você vai ler, você vai compreender que vale a pena você realmente vencer a culpa. Então, a culpa humana e a graça de Deus. Com que você fica? Com que argumento e baseado na palavra você fica? Com a culpa humana ou com a graça de Deus para te limpar da culpa humana? Deus te abençoe, querido. Vamos falar com Deus e entregar você, principalmente você, meu amigo, que não consegue se livrar dos efeitos da culpa, né? Você fica pensando sempre na mesma coisa. Nós vamos orar por você. Nosso Deus e Pai, maravilhoso Senhor, nós entramos na Tua presença, Senhor, acreditamos que o Senhor é poderoso para nos limpar de todo o pecado, de toda a culpa. Pai amado, o Senhor lá na cruz do Calvário já levou as nossas culpas, as nossas dores, e agora o que nós temos que fazer é buscar a Tua presença, buscar o Teu perdão. Pai amado, ajude aqueles que não conseguem se libertar, Senhor, do processo da culpa. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa é a nossa oração para todos nesta hora que você está nos assistindo. Deus te abençoe, querido. A paz do Senhor Jesus.